E para falar sobre esses casos, desses homicídios, aí eu converso ao vivo com o delegado regional da Polícia Civil, doutor Fagner Vieira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cadu. Como vai? Tudo bem, doutor. Qual que é a linha de investigação desse homicídio do sábado à noite e esse homicídio de hoje pela manhã? A polícia acredita que pode ter uma relação, um crime com outro ou não? Como é que está essa investigação? Inicialmente, não tem nenhum elemento que possa vincular esses dois crimes, né? As investigações ainda são embrionárias, né? Ocorreram no final de semana. Os dois casos ainda estão com a equipe de plantão, que tem até o final da tarde para nos repassar o relatório de investigação sobre todos os crimes ocorridos no final de semana. E então, cada unidade, cada distrito policial vai tocar de maneira autônoma suas investigações. Mas, preliminarmente, o que a gente pode informar é que as duas vítimas desses casos já tinham passagem pela polícia, um por furto qualificado e associação criminosa e o outro, inclusive, por tráfico de drogas. Portanto, são pessoas envolvidas com a criminalidade e quando a gente investiga crimes que vitimam outros criminosos, é um desafio muito grande, porque existe um leque de motivações possíveis, né? Pode ter relação com a já conhecida guerra entre facções criminosas que ocorre na cidade e mês após mês tem feito diversas vítimas. Pode ter relação com o tráfico de drogas, alguma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Inclusive pode ser uma vingança. Algumas testemunhas já começaram a ser ouvidas ainda pelo delegado de plantão, de maneira que assim que as unidades policiais receberem as investigações preliminares realizadas pela equipe de plantão, vão dar continuidade para solucionar esses crimes. Tudo leva a crer que trata-se de uma execução nos dois casos, né? Nos dois casos aí, delegado. Sem dúvida nenhuma, E isso é muito nítido, né? Se tratou de execução, são dois crimes planejados. Provavelmente a vítima do sábado tenha sido atraída para aquela localidade e ali foi morta. A gente já, inclusive esse ano, já teve situações muito semelhantes a essa, com pessoas que tinham envolvimento com tráfico de drogas, por exemplo, e tinha acabou recebendo uma ligação, uma mensagem, esse traficante, ele fazia uma espécie de delivery de cocaína e um suposto cliente, por assim dizer, marcou num lugar determinado a entrega e na verdade era uma emboscada. Então pode ter sido algo semelhante a isso, né? Já que essa vítima já tinha passagem por tráfico de drogas, apesar de ser jovem ainda. E o segundo crime fica muito claro, né? A maneira como o homicida ingressou no imóvel, estava determinado a matar essa vítima, arrombou a porta do quarto e não teve dificuldades em executá-lo. Esse caso tem uma testemunha sendo ouvida nesse momento, inclusive aqui na delegacia. Agora, a gente sabe que a investigação, a polícia científica, a polícia técnica, né, jurídica, na verdade, judiciária, que é a polícia civil, essa investigação ela começa no local do crime até, né? Quando chega o policial, o agente, já começa a observar a cena de crime, possibilidades de identificação de criminoso, ouvir pessoas. E quando eu falo ouvir pessoas, é a principal munição, vamos dizer assim, para uma investigação. São as informações. A quem interessaria a morte desses dois? No caso, a gente sabe que são casos separados até o momento. Mas a quem interessaria, né? E a respeito dessas informações que a população passa para a polícia, existe algum tipo de barreira ainda, ou a polícia conta verdadeiramente com as informações da população ali que moram próximos, alguém que viu o crime, ou existe alguma barreira nesse caso, doutor? Na verdade, nós pedimos a colaboração de qualquer pessoa que tenha informação que possa ser útil para solucionar qualquer tipo de crime.
existe naturalmente ainda alguma resistência por parte de algumas pessoas que testemunham, que presenciam a ocorrência de algum crime, mas que acabam omitindo essas informações, negando que tenham visto algum detalhe, porque não quer se expor, não quer entrar na guerra entre criminosos, né? Então, como regra, são pessoas próximas da vítima, familiares, que se dispõem a prestar alguma informação. E em muitos casos, a gente quer ouvir esposa, pai, mãe, irmãos, e até esses familiares muito próximos acabam se recusando a prestar informações, mesmo, por exemplo, sabendo quem é o autor, porque não quer, da mesma maneira, correr risco, não quer se envolver numa guerra entre criminosos, né? Então nós temos sim uma dificuldade na obtenção de provas testemunhais. Mas qualquer informação que chegue até nós, até mesmo a informação anônima, ela vai ser apurada, ela tem a serventia dela. Então, às vezes, a pessoa não tem coragem de comparecer à delegacia para prestar um depoimento formal, mas se ela encaminhar uma mensagem para o disco denúncia da Polícia Civil, a gente não vai querer saber quem é essa pessoa, a identidade dela nunca vai ser revelada, a gente só vai trabalhar com o conteúdo, com as informações que ela tiver e repassar. E em muitos casos isso é suficiente, inclusive, para que a partir dali a gente consiga obter outros elementos de informação que a gente possa materializar dentro do inquérito policial. Qual o tempo que a polícia tem para poder concluir esse inquérito, doutor? Existe a necessidade, em alguns casos, de prorrogação de tempo, não? De prazo? Sim, sim. Na verdade, a gente não trabalha muito com um prazo estabelecido, porque são diversos crimes que a gente apura ao mesmo tempo e depende muito da complexidade. Investigações em que os elementos de informação são mais tranquilos, mais fáceis de se obter, elas são bem céleres, demora 2, 3, no máximo 30 dias. Outras situações em que a gente tem dificuldade da obtenção, por exemplo, de imagens de segurança, que a gente não consegue encontrar testemunhas, aí a gente tem um trabalho maior, tem diligências, algumas investigações dependem de medidas cautelares que a gente tem que demandar junto ao Poder Judiciário, enfim, o trabalho de investigação é um trabalho complexo, é um trabalho, além de policial, um trabalho também jurídico, que envolve, além da polícia, muitas diligências, a gente depende de uma autorização, de uma decisão judicial, de uma manifestação do Ministério Público. Portanto, existe alguma burocracia, por assim dizer, e muitas diligências que a gente costuma realizar. Portanto, eu não costumo estabelecer prazo para a conclusão de investigações. O importante é que a investigação seja bem feita, que consiga apontar o autor e consiga angariar elementos que sejam robustos para levar essa pessoa para a cadeia. Inclusive, até mesmo porque quando chega a denúncia no Ministério Público, o próprio Ministério Público pode requisitar algumas diligências, né, para a Polícia Civil, se quiser mais algum esclarecimento em alguns casos. Isso é feito constantemente, né, doutor? Na realidade, um compromisso que eu tenho, e eu acho que a Polícia Civil tem, é já concluir o inquérito com o máximo de elementos possível para que não haja necessidade de realização de diligências complementares. O que eu posso dizer é que não é a regra que os inquéritos policiais dependam de outras diligências, que o Ministério Público requeira outras diligências, porque nossos inquéritos policiais são muito bem feitos. Então, quando chega no Judiciário, chega no Ministério Público, o promotor de justiça já tem segurança de ofertar a denúncia com base nos elementos robustos que a gente consegue angariar durante as investigações. Mas sim, é possível. O promotor, que é o titular da ação penal, se ele compreender que é necessária mais uma diligência, ele pode solicitar que seja feita e a gente realiza sem nenhum problema. Mas realmente, na maioria das vezes, e isso a gente quer deixar claro mesmo, tendo em vista quando se consegue o auxílio da comunidade
passando informações para a polícia, informações verídicas, né? A própria Polícia Civil consegue deixar um inquérito mais robusto, de provas materiais, testemunhais, enfim, para de fato não haja necessidade de uma solicitação de ocorrência, na verdade, né, que volte se pedindo ocorrência para se fazer diligências complementares, enfim. Outro caso que aconteceu semana passada, doutor, a respeito que teve envolvimento com os policiais militares. Também a investigação já chegou para o senhor, como é que está isso? Sim, sim. Na verdade, eu estava de férias, né? E estou retornando hoje às atividades. Inclusive, precisei interromper as férias por conta de diversos crimes que têm ocorrido. A nossa equipe é pequena e estava desfalcada, então eu precisei suspender minhas férias e retornar ao trabalho. E confesso que já estava até com saudade dessa rotina policial, porque é uma atividade que eu desenvolvo com muita paixão, é o que eu gosto de fazer. E sim, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, ao chegar, já avocar a presidência desse procedimento e vou tratá-lo para dar a celeridade maior possível, mas fazer essas investigações com muita segurança, de maneira técnica, de maneira imparcial, para que a gente possa desvendar o que verdadeiramente aconteceu naquele episódio lamentável, mas eu tenho certeza que isso vai ser esclarecido dentro do prazo legal. Bom, você já falou que não se trabalha com prazos, né, que está se ouvindo as pessoas, mas a grosso modo, para que a população lá em casa possa entender um pouco, você acredita que em 30 dias é possível dizer alguma coisa já relacionada a esse inquérito aí? Eu acredito que sim, dentro de 30 dias a gente já consegue praticamente concluir. Existem algumas diligências, por exemplo, a perícia é a nossa grande dificuldade, né? Porque existe um material a ser periciado e nós não temos núcleo de perícia em Balsas. Nós dependemos da perícia do ICRIM de Imperatriz. E eles têm uma demanda muito grande e normalmente demora 1 ou 2 meses, 3 meses, a conclusão de algumas perícias, dependendo de qual seja ela. Uma das perícias que eu planejo realizar é a reprodução simulada dos fatos, e aí vai depender do deslocamento dos peritos, de Imperatriz até Balsas. Então, esse deslocamento ele não depende só da minha boa vontade ou da boa vontade do diretor do ICRIM, porque viagem dessa distância exige custos, né, com hospedagem, com alimentação. Então, tem toda uma dinâmica a se tratar junto à cúpula da segurança pública, o pagamento de diárias, enfim, tem toda uma burocracia que a gente precisa resolver. Mas a gente está coletando os elementos de prova que são possíveis e já começa a clarear mais ou menos o que aconteceu naquele episódio. Muito obrigado pela sua participação. Chegando de férias, como você falou, até achei interessante. Confesso que estava com saudade desse ambiente aqui. Mas a pessoa, quando vive a profissão de paixão, é isso mesmo, de fato, né? Eu acredito que tão logo o senhor possa dar essa resposta, e vai dar, tenho certeza absoluta, com os seus profissionais aí, assim como a Polícia Militar também, que está fazendo a sua investigação da sua sindicância, para poder dar essa resposta o quanto antes à população. Muito obrigado pela sua participação aqui no Balsas Acontece, estamos sempre à disposição. Eu agradeço, viu, Cadu, pelo convite, é uma satisfação participar do seu programa. E, mais uma vez, só pedir a ajuda da população, se tiver alguma informação com relação a todos esses crimes, que nos seja útil, para que a gente consiga solucioná-los e garantir que a Polícia Civil trabalha de maneira técnica, com isenção, independentemente da condição social ou da profissão que exerça a pessoa investigada. Isso eu posso garantir. Ok, muito obrigado. Boa tarde, delegado. Muito obrigado.